A palavra de Deus ensina que devemos nós, um ajudar ao outro, e dizer ao seu companheiro ou companheira: esforça-te e tenha bom ânimo, porque Jesus venceu e nós juntinhos venceremos. Glória a Deus. A vida a dois é muito difícil, irmão. A vida a dois é muito difícil. Então, muita gente não entende e faz juízo de alguém quando se separa sem ter noção do que se estava vivenciando no dia a dia, o quanto se estava tentando viver. Então, eu costumo dizer o seguinte: há muito tempo eu digo isso, e tenho pago um preço altíssimo. O que for preciso abrir mão por amor do Evangelho, eu estou disposto. E Deus sabe disso, mas não tem sido fácil. Porque eu tenho dito, nem mulher, nem filho, nem os pais, dizer como eles vivem. Ninguém interfira na minha vida com Deus. Está tudo certo. Mas se interferir, eu vou fazer o que Jesus orienta a fazer. Quem entendeu? Amém. Glória a Deus. Indo em frente, ele está dizendo: a palavra de Deus aconselha que se o cônjuge descrente não se opuser à fé do que aceitou ao Senhor Jesus, então não deve, o crente, em hipótese alguma, abandonar. Ou seja, você não tem que abandonar sua esposa, nem fazer como muitos fazem. Ele quer impor que a mulher seja também serva. Ele pressiona para que ela seja serva. E até diz: se você não for servir a Deus, eu vou separar. Muitos dizem isso. Porque onde está um, tem que estar o outro. Não é você que convence a mulher do pecado e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas a sua vida no altar, a sua vida de testemunho, vai mudar. Poderá mudar a história dela. Desde quando ela não se meta na sua vida, na sua chamada, ou ele não se meta na sua vida, na sua chamada, está tudo certo. É o que ele está nos ensinando na noite desse dia. Glória a Deus. Na criação do mundo, o que Deus falou que não era bom, segundo a missão, como podemos entender o texto? O cônjuge que serve ao Senhor santifica o não crente. Ora, o que ele está dizendo aqui? Não era bom que o homem estivesse só. Não é bom, gente. Sabe o quanto é difícil no anal, né? Então a gente sabe o que é isso, né, irmão? É difícil, não é bom. Mas veja bem, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se a sua mulher não aceitou ainda, não separe por causa disso. Procure viver. Se o seu marido não aceitou ainda, diz a mulher: não separe por causa disso. Procure viver, porque aí na frente ele pode, através do seu testemunho, se converter. Amém? Porque não é bom que o homem esteja só agindo com sabedoria na criação dos filhos. A nada que pague, né, irmão? Oh, meu Deus. Na criação dos filhos, o desejo do cônjuge cristão é que toda a sua família sirva ao Senhor Jesus. Em se tratando dos filhos, o desejo ainda é maior, verdade, mas nem sempre é possível criar os filhos dentro dos limites do tempo, principalmente se um dos responsáveis não serve ao Senhor. O que fazer? O que fazer? Parando um pouquinho aqui. Claro, enquanto se for o pai, ele está orientando o filho, a mãe, por sua vez, está dando vazão para que ele continue onde está, porque ela não entende. Ou a mãe está tratando o filho para que ele venha se achegar ao Senhor, mas o pai está levando para tomar uma, está oferecendo um cigarro, numa briga espiritual, entendeu? Dentro da própria casa, no próprio lar, porque o pai ainda entende que não é bom ser crente, ser servir a Deus, ser um servo, um vejo. Está me entendendo? Então ele diz: o que fazer? Entrar em um conflito com o cônjuge? Não. Resolver ainda trazer discórdia? Também não. Para o lar, a única coisa a ser feita é o quê? Ensina a palavra de Deus em sua casa. Glória a Deus, aleluia. Não adianta, irmão. Ou você trabalha isso, e aí serve para
quando tem um ou quando tem os dois, a gente precisa trabalhar a palavra de Deus dentro de casa. Procure trabalhar, ouvir a leitura, né? Não é impondo, não é obrigando. Mas eu acho muito difícil o pai que tem filho dentro de casa, depende da idade dele, nem que seja casado, está dentro de casa, esse filho não parar para sentar com o pai para ele ler a Bíblia para ele. Então, falta muito nos lares hoje. E ele diz, em casa, procure estimular a leitura das Sagradas Escrituras e de literatura cristã, adequada para a faixa etária de cada filho. Não podemos descuidar da oração. Sigamos o exemplo de Jó, que intercedia a Deus por seus filhos. Então perceba, Jó intercedia, todo pai, eu creio que interceda, mas talvez não interceda tanto quanto deveria. É preciso realmente haver uma intercessão que é diferente de simplesmente orar e apresentar, né? Interceder sistematicamente para que Deus venha mover o coração desses filhos, para que não aconteça o que aconteceu, mesmo intercedendo, ali foi uma prova, né? Foi um querer de Deus, consentimento de Deus, por isso ele teve outros filhos. Vamos lá. Segundo Atos 16:1, mas a sua avó e mãe ensinaram-lhe a palavra de Deus, livrando assim das influências do paganismo. 2 Timóteo 1:5, Timóteo tornou-se então um discípulo de Cristo, companheiro de Paulo, é um grande servo de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Nós, é o que ele diz aqui, nos afazeres domésticos, né? Vai falar sobre isso. Tanto os homens quanto as mulheres que servem a Deus devem agir com sabedoria em relação às atividades domésticas. O cônjuge crente não pode descuidar de maneira alguma de sua vida espiritual no lar, dos filhos, a saber, administrar o tempo é um fator que evita conflito. Amém? Administrar o tempo, dedicar mais tempo aos filhos. A mulher, né? A mulher não pode deixar a sua casa desorganizada, as refeições por fazer e as roupas da família sujas, sobre a alegação de que o culto terminou mais tarde. O esposo incrédulo não a compreenderá e julgará que a igreja está o quê? Atrapalhando o bom andamento do lar. Vamos parar um pouco aqui? Glória. Longe das mulheres, displicente, que ela tem um entendimento, ela não perde o culto, mas de preferência não perde porque ela indo para o culto, ela deixa de fazer um bocado de coisas em casa, seja atividade doméstica, seja para o marido, seja para os filhos, seja no geral. E a desculpa dela, e eu conheci muitas aí, ela tem culto todos os dias, porque quando não tem, ela vai visitar outras igrejas. E o que acontece? A casa lá está jogada. Então ela não